Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 25 do mês de novembro de 2024. Deus pôs no meu coração a sua palavra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 5, no versículo 5 em diante. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém, Senhor nosso Deus. Meus irmãos, aqui está a palavra de Deus, a carta do apóstolo João, conhecido como discípulo do amor. Aquele que colocava sua cabeça no peito do Senhor Jesus. Aquele discípulo a quem era amado pelo Senhor Jesus. E quanto mais perto de Deus estamos, mais reconhecimento de pecado temos. E aqui o apóstolo João vai dizer aqui, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Aquele que diz que não peca, faz de Deus mentiroso. Todos nós, meus irmãos, todos nós pecamos. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer, que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Mas mesmo depois de descermos as águas do batismo, estamos em processo de santificação. Então nós cometemos pecado. Pecamos por pensamentos, por palavras, por atitudes, por omissões. Pecados que estão lá escondidos no coração, que não é confessado muitas vezes. Então nós temos a nossa natureza humana. Nós estamos na graça do Senhor Jesus Cristo, em processo de santificação. É impossível alguém dizer que não peca. É impossível de não pecarmos. Porque só de termos um sentimento no nosso coração por alguém, um sentimento de ódio, de raiva, isso já é um pecado de homicídio. O Senhor Jesus diz que aquele que odeia o seu irmão está em trevas. Ele está em trevas, tão ódio como Caim que matou seu irmão Abel, porque estava em trevas. Então aqui diz a Escritura que se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Há alguns que distorcem o texto da palavra de Deus, referente ao capítulo 3 desta mesma epístola de João. Vamos até lá o capítulo 3. Diz aqui a palavra de Deus. E qualquer que nele tenha essa esperança se purifica a si mesmo, como também ele é puro. E aqui no versículo 4 diz a palavra de Deus: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então esta palavra comete, ela significa pratica o pecado.
O cristão ele peca, mas ele não vive no pecado, ele não pratica o pecado. Não, o pecado não é para ele uma prática. Na tradução NVI, é mais clara de entender. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu e nem o conheceu. Então aqui diz na tradução NVI, a pessoa que pratica o pecado. Então essa tradução da revista e Corrigida, esta palavra foi mal traduzida. A tradução correta dela é aquele que não vive na prática do pecado, ou seja, que não pratica o pecado. Aqui em 1 João capítulo 3, versículo 4, qualquer que comete pecado, ou seja, pratica o pecado, vive na prática do pecado, esse comete iniquidade, ele pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, os servos de Deus, eles não vivem na prática do pecado. Não é um hábito de vida, como era no passado antes do batismo. A pessoa que fuma, ela está na prática do pecado. Um salvo, um novo convertido, não deve fumar. Ela está destruindo o santuário de Deus, que é o templo, que é o nosso corpo. Está lá causando doenças no pulmão, antecipando a morte. Ela está destruindo o templo de Deus, que é o nosso corpo, através do cigarro. Então ele está cometendo o pecado, ele está vivendo na prática do pecado, neste vício. O vício do cigarro, o vício da bebida. Provérbios capítulo 20 diz que aquele que é vencido pelo vinho nunca será sábio. Então há muitos tipos de pecado. Estes pecados destroem o templo de Deus, que somos nós. Há pecados da pornografia, pecados de maus pensamentos, pecados de falar palavrões. A pessoa tem o hábito de falar palavrão, de xingar, de falar em gírias. Então ela está cometendo o pecado, ela está vivendo na prática do pecado. Ela não nasceu de novo, essa pessoa. Não mudou a sua maneira de falar. Como diz o apóstolo Paulo nas suas epístolas, nós temos que ter linguagem sadia. É uma nova maneira de viver, diz o apóstolo Pedro. A palavra de Deus enxertada em nós tem que nos fazer mudar, ser uma nova criatura na maneira de viver, não dar mais calote nas pessoas, pagar as nossas dívidas, a ninguém devais nada, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então o apóstolo João vai dizer que aquele que comete o pecado, aquele que vive na prática do pecado, esse não é filho de Deus, porque ele não nasceu de novo. Ele continua na sua velha vida, continua enganando, usando balança enganosa, traindo, cometendo adultério, se sujando com a pornografia, cobiçando, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já cometeu adultério, odiando. Então, meus irmãos, a palavra de Deus aqui é muito clara. Aqui na primeira carta do apóstolo João, nesse capítulo 3, versículo 4, diz que qualquer que comete o pecado, na revista NVI, revista Nova Versão Internacional, qualquer que vive na prática do pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de novo, ele não vive praticando o pecado. Digamos que o pecado para o novo convertido, para o salvo, é como se fosse um acidente. Ele pecou, mas não foi proposital, não foi maquinado. Não é um hábito pecar.
A Bíblia não dá margem para pecar. Aí voltando aqui no capítulo 1 da carta de João, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então todos nós temos pecado. Não é falta, não é falha, não é erros, não é fraquezas. Estão distorcendo a palavra de Deus, mudando, suavizando a palavra pecado. Isso não existe na Bíblia. Pecado é pecado e sempre vai continuar sendo pecado, meus irmãos. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, estamos enganando a nós mesmos. Tentar amenizar, afofar a palavra pecado, para suavizar, para dizer que nós não somos pecadores. O apóstolo Paulo dizia que ele era o principal pecador. O que é pecador, meus irmãos? Pecador é aquele que peca. Pecador é aquele que não consegue, não é santo totalmente ao ponto de nunca pecar. O único que nunca pecou foi o Senhor Jesus. Ele nunca pecou. Mas nós somos miseráveis pecadores e estamos em processo de santificação, lutando pela vida eterna. E é Deus que nos santifica através do seu Espírito. E é Deus quem nos limpa através da sua palavra, através da confissão todos os dias da nossa vida. Chegando diante de Deus, Senhor, hoje eu pequei nisso, eu fiz isso, fiz aquilo. Me limpa. Transforma a minha vida, ó Deus. Eu preciso ser restaurado, ter um coração puro. O meu coração é vingativo. O meu coração é mau, é perverso, tem sentimentos facciosos. Tenho maus pensamentos, fantasias sexuais. Pensamentos destrutivos em relação ao meu próximo. Eu quero ver a queda daquela pessoa, quero ver a destruição daquela pessoa. Isso não é pecado, meus irmãos? Isso é pecado. Pensamentos viciosos é pecado. Desejo de vingança, ódio, falta de perdão, tudo isso é pecado. Então diz aqui a palavra de Deus que se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não pecamos, se dissermos que somos perfeitos, que não há falhas em nós, que não há erros em nós, como dizem, que não há pecados em nós, meus irmãos. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Não é falhas, não é erro, não é fraqueza. A pessoa fala que é fraqueza, muitas vezes é sem vergonhice. Não é fraqueza, não. É falta de... Às vezes é falta de temor a Deus. A pessoa sabe que aquilo que ela está fazendo é pecado, ela insiste e diz que é fraqueza. Isso não é fraqueza, não. Isso aí é falta de temor a Deus. É falta de nascer de novo. E se não mudar esta atitude, mudar esta conduta, esta prática, o fogo do inferno está aberto, as portas estão abertas ali. Se arrependa enquanto há tempo, ouvinte. Deixe dessas práticas. Isso não é fraqueza, não. Isso aí é pecado. Isso está te levando para o inferno. Deus está vendo. Aquele que fez o olho vê. Aquele que fez o ouvido, ele ouve, ele sabe, ele conhece todas as coisas. Nós jamais conseguiremos enganar o nosso Deus, porque ele vê todas as coisas. Sabe o que diz a palavra de Deus? Que o inferno está nu diante dos olhos de Deus. Que ele vê todas as coisas que está debaixo da terra. Ele vê tudo, todas as coisas. Salmo 101 diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. O que você está colocando diante dos teus olhos e depois você tenta se justificar dizendo que é fraqueza? Isso não é fraqueza não, meu irmão. Isso é ser vergonhice. Isso é falta de temor a Deus, falta de conversão, falta de assumir que é pecado. E se você viver nesta prática do pecado, o fogo do inferno está com as portas abertas. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O cristão, nós como cristãos, temos que estar diante do nosso Deus a cada dia,
confessando os nossos pecados diante de Deus, pedindo misericórdia, pedindo para que Deus nos limpe a cada dia. O Salmo 32 diz que o salmista dizia: enquanto me calei, os meus ossos envelheceram. Aqui, meus irmãos, Salmo 32. Salmo 32 diz aqui a palavra de Deus: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Há pessoas que está doente, há pessoas que está com a sua estrutura debilitada, porque está calada, porque não confessa o pecado. Meus irmãos, tudo aquilo que está escondido adoece. Tudo aquilo que a gente esconde, não confessa, dá legalidade para Satanás, para nos manter presos, amarrados. Confesse os teus pecados, meu irmão, minha irmã. Aquilo que está no teu coração. Sonda-me, ó Deus, expurga-me até os que me são ocultos. Tudo aquilo que está guardado no teu coração há anos, que está destruindo a tua estrutura espiritual. O apóstolo Paulo diz lá em Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios 11, sobre aqueles que tomavam a Santa Ceia em pecado, não reconhecendo, não mudando de vida, não confessando os pecados. Estavam ali muitos fracos e doentes e muitos que dormem, ele dizia, porque tomava a ceia do Senhor indignamente, tomava a ceia do Senhor na prática do pecado, xingando, odiando, dando calote nas pessoas, se sujando e tomando a Santa Ceia. E ali diz que muitos estão fracos e doentes por causa disso, porque participam da mesa do Senhor e depois da mesa dos demônios. E vão para festas de idolatria, e vão para bar, para coisas do mundo, participam da mesa de Deus e da mesa dos demônios. E aqui o salmista Davi diz que enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Há pecados, meus irmãos, que traz prisões, angústias na alma, e que ninguém pode livrar a pessoa daquela angústia, daquele vazio, daquela solidão dentro da sua alma, tristeza sem fim. É somente Deus que pode livrar a pessoa deste sofrimento da alma. Não há remédio que cure, não há psicólogo que entenda, não há palavras que liberta a pessoa, que tira desta prisão. É somente Deus, é através da confissão de pecados. Talvez você esteja passando por uma situação dessa há tantos anos, numa prisão espiritual, porque não tem confessado os teus pecados diante de Deus, não tem aberto a tua boca, está calada sofrendo por causa dos pecados não confessados. Aquele que confessa e deixa alcançará do Senhor misericórdia. Aqui diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, pesava, o meu humor se tornou em sequidão, entrou a depressão, entrou a angústia, entrou o sofrimento na tua alma, essa tristeza, esta angústia incurável que nenhum antidepressivo consegue tirar, e você está passando por esta situação por causa dos pecados que estão guardados dentro do teu coração, que não saíram para fora. E aqui no versículo 5 do Salmo 32 diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pecado não confessado, ouvinte, traz prisão, traz doença na alma. A pessoa ela se sente
se sente presa, é uma amargura sem fim. Será que você se encontra nesta situação, ouvinte? Preso no pecado, presa nas cordas, detido pelo pecado? Confesse diante do teu Deus. Chega diante do teu Deus e diz: Senhor, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu venho a ti, meu Pai, a confessar os meus pecados. E comece, meu irmão, minha irmã, a dizer todos eles. Confesse todos os teus pecados, todos aqueles que foram cometidos lá atrás, que estão guardados as 7 chaves aí, dando legalidade a Satanás. Ele te mantém preso, ele te mantém presa, minha irmã, presa nos pecados, presa, tudo aquilo que está escondido fica em trevas, e tudo aquilo que é exposto na luz, o diabo não tem legalidade. Talvez seja por isso que a tua vida se encontra assim. Esta depressão, esta amargura, esta angústia sem fim, pela falta de confissão de pecado. Por isso que diz a palavra de Deus que aquele que diz que não peca faz de Deus mentiroso. Fala que Deus é mentiroso, porque diz que não peca, peca sim, meu irmão. Todos nós pecamos. O apóstolo João vai dizer no capítulo 3 desta mesma carta que nós não vivemos na prática do pecado, mas pecamos. Temos um advogado. Recorra ao teu Deus. Confesse os teus pecados, meus irmãos. Eu confesso os meus pecados a Deus todo dia, meus irmãos. Eu chego diante do meu Deus, dobro os meus joelhos e confesso os meus pecados a Deus. Porque eu sou um miserável pecador, meus irmãos. Somos servos de Deus, mas somos pecadores. Enquanto estivermos neste corpo de carne, somos pecadores, remidos pelo Senhor Jesus. Temos que recorrer à graça de Deus a cada dia. O dia que alcançarmos um grau de santidade tão grande, o Senhor nos leva desta terra. O único que nunca pecou foi o Senhor Jesus Cristo. Mas nós somos miseráveis, meus irmãos. E muitos estão presos em grilhões. Está lá em Jó que o Senhor faz saber. Aqueles que estão presos em grilhões. Tem muitos que estão presos em grilhões. Grilhões do pecado, correntes malignas que têm prendido esta alma. Você está preso, essa prisão é espiritual. Essa prisão não depende de médico. Esta prisão não depende de psiquiatra, não. Nem de neurologista, nem de psicólogo. Esta prisão que você está vivendo, ouvinte, é uma prisão espiritual. É Satanás que teve legalidade sobre a tua vida. Ele te manietou. Ele amarrou o valente. Ele te amarrou, você está detido pelas cordas do pecado, mas o dia que você abrir a tua boca e expor cada pecado, tudo aquilo que você fez diante do teu Deus, estas cordas serão cortadas, estas correntes serão quebradas e toda esta amargura do teu coração, todo este mal irá cair por terra da tua vida, ouvinte. Irá cair por terra todo este mal, porque é espiritual, é pecado que tem trazido prisão na tua vida. As cordas do pecado têm te amarrado, mas através da oração, estas correntes vão cair ao chão. Deus vai te libertar, ouvinte, através da oração. Vamos orar a Deus agora. Pai Santo e glorioso, estamos aqui na Tua presença, Pai. Dá força para esta pessoa confessar cada pecado, Senhor. Tudo aquilo que está escondido, Pai. Tudo aquilo que está em trevas, meu Deus, onde é exposto diante da luz, é vencido, é quebrado. A pessoa se liberta, Pai. Ó Deus querido, dá força para cada ouvinte, Senhor. Liberta desta prisão, meu Pai. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entra com libertação, meu Pai, na vida desta pessoa, Senhor. Dá força para que ela venha diante de Ti e confesse todos os pecados, meu Pai, aqueles que estão ocultos, escondidos, aquele que ela nem tem consciência, meu Pai, que o Senhor venha trazer à sua mente para que ela venha confessar, porque Adão, Senhor, só foi perdoado, meu Pai, depois que ele confessou o seu pecado.
Ó Deus querido e santo, e o Senhor lhe fez uma veste, matando um primeiro animal, derramando sangue, porque sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. E o Senhor o cobriu com as vestes de pelo de animal. Ó Deus querido e santo, que o Senhor venha, meu Pai, entrar com providência na vida desta pessoa que está enfraquecida pelo engano do pecado, a vida desta pessoa que foi vencida por causa do pecado, que está vivendo em prisões, meu Pai. Prisões, cadeias, correntes, detidas por cordas, ó Deus querido. Entra, meu Pai, com o teu poder, Senhor, meu Pai, na vida desta pessoa. Despedaça todo o jugo, todo o ferrolho de ferro. Entra com libertação, meu Pai. Ó Deus querido, dá força para esta pessoa. Entra, Senhor, com libertação. Tira esta pessoa deste calabouço, desta escuridão. Ó Deus querido e santo, que o Senhor venha entrar com providência na vida desta pessoa. Receba esta voz de oração em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Chega na tua oração, ouvinte, tua oração particular. Fecha a porta do teu quarto e ali você confesse todo o teu pecado. Se já frequentou o terreiro, se já frequentou a idolatria, se já frequentou aquilo que Deus reprova na sua palavra, seja o que você fez, confesse diante do teu Deus. E Deus vai te perdoar. Vai purificar a tua vida. O sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo pecado. Porque é Deus, meus irmãos. É o Senhor nosso Deus que nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O salmista, no Salmo 32, Davi dizia: enquanto me calei, os meus ossos envelheceram. Então confessa os teus pecados diante do teu Deus. E o Senhor vai transformar a tua vida, ouvinte. Mas chegue com seriedade diante de Deus. Com quebrantamento. Com choro. Com arrependimento. E Deus que te vê em secreto te recompensará. O Senhor vai limpar a tua vida. Vai limpar o teu coração. Vai te tirar desta prisão que você se encontra. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e sua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Sentindo de Deus, meus irmãos, acesse os nossos canais de pregação que o Senhor tem preparado no YouTube e Facebook e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória por Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Deus seja sempre louvado. Amém. E graças a Deus.